Programa Espírita Quarta Dimensão. Não me conte nada sobre o caso. Foi assim que Nora Renner recebeu o investigador Joe Uribe em sua casa, na Flórida, em 1993. O caso em questão era o assassinato do auditor fiscal Walter Sullivan, 4 anos antes. Noreen, uma médium investigativa, pegou o cinto e o relógio que a vítima usava quando morreu e fechou os olhos. De repente, começou a convulsionar, em uma espécie de transe, e falou: "Estão batendo em mim. Estou muito machucado. Acho que atiraram na minha nuca." Quando voltou a si, ela sabia descrever com detalhes o rosto do assassino, o de sua mulher, o local da morte e o esconderijo da arma do crime. "Nunca acreditei nesse tipo de coisa", diz o investigador Joe Uribe, "mas resolvi ir atrás e descobri que ela tinha acertado até o último detalhe, inclusive a cor da casa do assassino." O culpado, Eugene Morin, confessou o crime e só não acabou atrás das grades porque foi morto enquanto tentava fugir da polícia. Um caso semelhante iremos encontrar na história nos Estados Unidos também, em 1848, com a família Fox, o caso de Hydesville. Os fenômenos espíritas acontecem em toda a história. Os espíritos existem e existem pessoas dotadas de comunicar-se com os espíritos. Mas há um detalhe aí. É necessário saber o que é fraude e o que é realidade. Daí a necessidade de se utilizar aquilo que Allan Kardec utilizou, o método investigativo. É necessário saber o que é da competência material e espiritual, pois o Espiritismo tem como objetivo analisar as coisas materiais e espirituais e a relação que existe entre ambas. Por isso, meu querido amigo e amiga, nunca descarte qualquer coisa, mas use o método investigativo, porque as verdades elas existem e nós devemos saber como funcionam as coisas de Deus. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. O Quarta Dimensão já começou. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradabilíssima de Rômulo Leite, sempre trazendo a sua contribuição aqui para você e nós também aqui, a equipe do Quarta Dimensão. Gostamos de estudar Espiritismo, afinal de contas, é a ciência consoladora. Teve dúvidas? Basta pesquisar nas obras básicas, à luz do Espiritismo, e passamos a entender muito mais as coisas de Deus. Tudo bem, meu querido amigo? Tá tudo bem. É sempre uma honra estar aqui mais uma vez no programa Quarta Dimensão, com essa oportunidade que nós temos de trazer um pouco de esclarecimento, de conhecimento, que pode transformar isso em alegria e em consolação para aqueles que sintonizam conosco, internautas, telespectadores. Tudo bem. Bom. Rômulo, como sempre, e nós trazemos o assunto Deus, sua natureza, e nós, dentro desse contexto, mas algumas pessoas não gostam muito de estudar Deus. Mas é necessário, afinal de contas, fomos criados. Há uma natureza à nossa volta. Não entender Deus, basicamente você sempre estará em conflitos. A depressão vem, a falta de visão de vida, o porquê eu nasci.
Então, esse programa ele tem o objetivo de trazer Deus como nosso Senhor Jesus Cristo nos apresentou Ele. Deus é amor. E hoje nós vamos trazer uma questão do Livro dos Espíritos, que além de nós nos preocuparmos em saber que é Deus, nós devemos entender que Ele nada faz para nos prejudicar. E às vezes nós damos uma de mal criado. Olha a pergunta 1, 2, 3 de O Livro dos Espíritos, Progressão dos Espíritos. Por que Deus... Não, a pergunta é: por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar caminho do mal? Será que Ele nos criou para o caminho do mal? E eis a resposta dos imortais: como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhes os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que Ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. E em algumas questões do Livro dos Espíritos, os imortais, eles dão essa resposta, né, Rômulo? Sim. Queres saber, queres tomar conta, queres questionar Deus? Eles buscam nos colocar no patamar da criação. Devemos entender a pergunta e a resposta. Rômulo Leite, vamos dar uma esclarecida aí, porque às vezes a gente dá uma de mal criado mesmo, né? Fruto da nossa ignorância, da nossa pequenez intelectual e moral, né? Não foi à toa que Jesus, já naquela época, asseverou a todos aqueles que estavam com Ele que pudéssemos buscar o conhecimento, para que o conhecimento pudéssemos nos libertar. E o conhecimento começa com o que é Deus. Porque muitas das pessoas acreditam que Deus é um ser, né? Já uma das leis divinas que existe em todo o universo, tanto para as coisas físicas quanto as coisas espirituais, é a lei do progresso. Então, o progresso rege o universo. Então, nós estamos hoje com essa condição humana de Homo sapiens. Mas nem sempre foi assim. Nós já viemos lá da época da pré-história. Ou, mais ainda, passamos por todos os reinos. Já passamos como espíritos simples e ignorantes pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até que hoje estamos no reino hominal, na busca de obter requisitos para chegar aonde nosso destino final, que é o reino angelical. Pois bem, então essa pergunta aí, ela tem duas partes, né? Como diz aquele filme de terror, vamos desmembrar por partes, né? Primeiro, essa questão de Deus. Deus não é um ser, um velhinho numa poltrona a julgar, não. Acho que é na questão 17, salvo engano, no Livro dos Espíritos, diz que no universo só existe 3 coisas: espírito, uma coisa que pensa; matéria, uma coisa que não pensa; e Deus. Ora, se existe espírito, matéria e Deus, logo, Deus não é nem espírito, nem matéria. Veja que a gente está agora que a gente não sabe mesmo o que é Deus. Porque tudo que existe, que você possa imaginar, só pode ser espírito e matéria. E Deus não é nada disso. Então, é uma coisa extremamente difícil do homem compreender ainda hoje. Mas nós podemos conseguir compreender um pouco das suas atribuições. Quais são uma das atribuições? Uma delas é que ele é infinitamente sábio, infinitamente bom, infinitamente justo. Então ele tem que ser bom, ele tem que ser sábio e tem que ser justo. Ora, se ele é bom, sábio e justo, as leis dele tem que ser assim também. Sim. Né? Ora, aí Allan Kardec foi até chamado a atenção nessa pergunta, né? Como ousas, né? Como ousas? É porque o homem até hoje acha que é o dono da razão. Só existe aquilo que conhece. Nós estamos muito longe sequer de nos conhecer, quanto mais conhecer o universo, né?
Muitos não se conhecem, não sabem nem o que são, o que estão fazendo aqui, porque existe sofrimento, se é que existe sofrimento, né? Porque morremos, etc. Aí tem essa questão. Ora, como é que um Deus que é infinitamente bom, se você é bom para o seu filho, que você é imperfeito, comparado a Deus, como é que Deus, que é infinitamente bom, vai deixar uma criatura que são seus filhos sofrerem pelo mal? É que nós temos a visão acanhada, muito pequena, só vemos a questão aqui. Veja, por exemplo, meu amigo, uma criança, quando está começando a andar, se ela tropeçar ali, ela vai chorar. Se ela ver alguma pessoa ali que possa ampará-la para ela voltar a caminhar, ela sorri e vai embora. Mas se não tiver ninguém, ela vai ter que se virar para levantar e chegar até o seu destino. Isso, a mãe vendo isso, não vai dizer, poxa, ainda bem que ela se levantou e foi sozinho, já está aprendendo a andar. Mesma coisa somos nós. Vamos supor que Deus seja essa mãe. Nós somos esses bebês engatinhando. Então, Ele deixa nós passarmos pelas dificuldades, pelas vicissitudes, pelos obstáculos, com um único objetivo de nós conseguirmos aprender. Agora, Rômulo, é uma coisa assim, um tanto difícil as pessoas compreenderem isso. Nos dias atuais, é muito difícil entender esse lado de que Deus quer que a gente aprenda pelos nossos esforços. Está difícil entender isso hoje? Olha, não é que está difícil, é trabalhoso. E há uma coisa que o ser humano tem um certo asco, desde a época da Grécia, é uma coisa chamada trabalho. Tanto que o sonho de todo mundo é se aposentar, né? Porque o trabalho é que dignifica o homem, é o trabalho que vai fazer você ter mérito na tua evolução. Imagine que eu seja um jogador de futebol da seleção brasileira e eu estou na reserva. E a seleção brasileira ganha todas as partidas e chega com a taça. Você acha que eu vou ter o mesmo sabor daquela medalha se eu não fui uma vez no campo? Então tem que ter um mérito do esforço, na verdade. Então, em vez de Deus criar já nós perfeitos, Ele deu uma condição para a gente valorizar através dos nossos esforços. Então tem que ter mérito. Imagina que quando você ganha alguma coisa, você valoriza. Mas quando você ganha com esforço, às vezes você valoriza muito mais. Então, na verdade, não existe mal. Mal é a condição que nós vemos só no presente. E a gente tem que forçar esse trabalho? Em que sentido? Nesse sentido, porque eu gostei desse exemplo que tu desses aí da questão da seleção brasileira. Né? Tem gente que nem sequer joga, mas aí recebe a medalha, mas ele fica um tanto triste por ele não ter sentido que ele não se esforçou, mas ganhou. Ele fica triste. Será que se a gente forçar o trabalho, a gente vai começar a entender essas coisas de Deus? O trabalho também é uma lei divina. O trabalho também é uma lei divina. Tanto é, meu amigo, que nós só temos, como eu falei anteriormente, só daremos valor para as coisas que são conquistadas com sacrifício. Nós, na verdade, os filósofos dizem o seguinte: não existe errado, existe o caminho para o acerto. Então, se você está hoje aprendendo a dirigir, você já não vai aprendendo, já vai andando e vai pegar mais tarde. Você vai estancar o carro, você pode bater, você vai ter umas certas dificuldades, até você conseguir aquilo, aí você conseguiu, olha o mérito de você. Na nossa condição ainda, Deus nos deu inteligência. Então, se Ele deu inteligência para a gente, é para ser usada. Porque Deus, como infinitamente sábio, não faz nada que seja para não ser utilizado. Assim como nós estamos usando a comunicação para falar. Então, se Deus deu a inteligência para nós usarmos, é para a gente galgar aquela condição com nossos próprios esforços. Bem diferente que se Ele abrisse nosso cérebro e já colocasse o conhecimento. Imagina você passar numa prova nota 10 com a cola que o teu amigo deu. Você vai passar. Mas lá no íntimo, será que você está dizendo assim, eu estou satisfeito de ter sido aprovado naquela matéria? Então, Deus sabe o que faz. Ele mostra que há necessidade. Tanto é que Jesus, já na época, dizia assim, bater a porta para que ela abra, né?
Então, faça alguma coisa. Veja que Jesus sempre buscou as pessoas para trabalho. Ele subia um monte para ver que pelo menos, olha, te esforça pelo menos para subir um monte, né? Então, não dá para vir aqui, Jesus, você fazer a sua palestra aqui? Não, eu vou para o monte. Quem tiver pelo menos um pouco de vontade, aí sim. Só que nós ainda somos aquelas crianças. As crianças querem o brinquedo, quer mereça ou não. E se não merecer, se joga no chão e começa a chorar. Porque nós acreditamos que somos merecedores. Não, nós temos que conquistar as coisas. Na realidade, né, Rômulo, em vez de a gente questionar tanto o porquê Deus não faz isso, não faz aquilo, nós temos que realizar o trabalho da inteligência, buscando entender como funcionam essas leis nas nossas vidas, né? Porque, veja bem, Kardec, ele questionou, mas aí os espíritos chamaram a atenção para que ele comece, não a questionar, mas a entender como funcionam as leis de Deus, né? Tanto é que quem passa pela dificuldade e consegue transpô-la, ele se sente feliz. Existe, não sei se é Mandela, talvez seja da autoria dele esta frase: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então, você aprendendo, você está ganhando, porque nós fomos criados simples e ignorantes. Os espíritos que já chegaram à condição de espíritos puros, chegaram à condição de Cristo, não foram criados por Deus a toque de mágica. Eles passaram por tudo isso. Colocam Jesus como Salvador, tirou nossos pecados, etc. e tal. Não, ele é o mestre. E até onde eu saiba, mestre é para ensinar. Então, troca a palavra salvar por ensinar. Então, eu amo Jesus como todo mundo fala, coloca decalque no carro, na moto, etc. Até tatuagem. Mas Jesus já dizia lá no Evangelho de João: se me amais verdadeiramente, guardai o meu mandamento. Digo, amigo, não venha só com adorações, faça o que eu te ensinei. Aí você está dizendo que está me amando. Muito bem. Esse é Rômulo Leite. Então nós devemos o quê? Buscar não questionar tanto Deus, mas sim fazer uso do atributo da inteligência e entender as próprias leis de Deus que estão aí ao nosso favor. Somos um projeto de Deus feito para a felicidade, querido telespectador, e sempre vamos abordar isto neste programa. Vamos aprender mais sobre o Espiritismo? Aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Calma, menino, calma. Começou o programa, rapaz. Começou o programa. Deixa a bolinha pra lá, né? Mas o time da Alegria Espírita. Isso.
começando aí na sua telinha. Boa noite, Kisuko. Boa noite. Boa noite, galerinha que está nos assistindo, porque o programa hoje está assim bacana, né? Cheio de sorrisos, né? Cheio de alegria. Isso, de muita informação. Harmonia contagiante. Isso, de muita informação sobre a ciência espírita. Espiritismo é alegria, né? Com certeza. Nada aqui, né? É alegria, né? É isso aí, gente. Então, olha, bora fazer o seguinte: enquanto a gente vai ensaiar novos números, ficar rolando aí os blocos, não é verdade? Mais um número pro próximo programa, né? Isso! Você não sabe? Então fique sabendo! Por que piscamos? O olho é uma estrutura relacionada com a captura de imagens, portanto, muito importante para a percepção do que ocorre à nossa volta. Ele sempre permanece úmido, graças à produção de lágrimas pelas nossas glândulas lacrimais. Ao piscarmos, essa glândula é estimulada e produz a lágrima, que é então espalhada pelos olhos. Entre as várias funções da lágrima, a principal é a lubrificação. Percebemos a importância dessa função quando os olhos ficam abertos por muito tempo e começam a arder porque ficam ressecados. A lágrima também é responsável por levar oxigênio e nutrientes e proteger os olhos contra infecções. Além disso, devemos destacar que ela faz uma espécie de limpeza nas córneas, tecido transparente localizado na frente do olho, garantindo que a poeira, por exemplo, seja retirada. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids! E hoje vamos falar sobre Ana Prado e suas mediunidades. Então, vem comigo! Ana Prado é natural da cidade de Parintins. Nasceu no ano de 1883, na referida localidade. Participou efetivamente do grupo espírita Amor e Caridade. Casou-se com o senhor Eurípides Prado. Conhecendo teoricamente os fenômenos das mesas girantes e não encontrando no meio espírita belenense adesão para as experiências, Eurípides optou por realizá-las em sua casa. Ana participou da sua primeira reunião, onde fenômenos registrados foram em torno da mesa, que apresentou estalidos, violentos abalos. Depois foi a tipitologia, arremessos de objetos ao solo, transporte de uma flor do jardim para a mesa da casa. Seguiram-se as materializações de membros e espaços, um braço, mãos, etc., ao aparecimento de vultos perfeitos e até o reconhecimento dos mesmos por parte dos parentes. As faculdades mediúnicas de Ana tiveram rápido desenvolvimento. Do interior do lar, alcançaram o domínio público, ultrapassando as fronteiras paraenses, para logo mais varar os limites do nosso país e do continente americano, sendo noticiados na França e Alemanha. Ela sofreu o preconceito da época e perseguição. Se sujeitou a provas rudes, como ser encerrada em uma gaiola de ferro durante o transe para provar a verdade dos fenômenos que provocava. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Ei, Kisuko! Hoje nós temos um clipe show assim sensacional, rapaz! E qual é esse clipe show, Xande? Hein? Qual é esse clipe show? Olha, é pipoca! Pipoca? Ah, então deve pular muito, Não, né? é pular. Pipoca, pula. Pipoca
pula, tá? É o milho, né? Ele sobe, quando ele desce Já é pipoca. já é noiva, né? Noiva, tudo branquinho, né? Pois é, e fala sobre reencarnação, pessoal, né, rapaz? O programa é recheio de ciência espírita, né? Até nas brincadeiras, ciência espírita. Então o Pipoca, ele fala isso, né? É mesmo, Chefinho? Bora assistir? Vamos assistir. Vamos lá ver? Educacioneira espírita, rapaz. É mesmo, Chefinho? Isso. Que bom, vamos lá. Bora sentar e ver. Vamos lá, já. Ai, Deus. Pipoca. Milho sapeca, levando da breca, saltita, saltita dentro da panela, fugindo do fogo que queima e incomoda, e numa explosão vira uma pipoca. Quem diria que aquele grãozinho, pequeno, mirrado, sequinho, durinho, muda de forma e se transforma numa rechonchuda e macia pipoca. Assim somos nós, pequenos e frágeis, lutando, correndo, em busca de paz. Com fogo da dor, do trabalho e do amor, perdemos orgulho, a vaidade e a ambição. Depois de muita reencarnação, nós explodimos numa estrela, brilhando no alto, no azul da imensidão, junto do Pai e de nossos irmãos. Depois de muita reencarnação, nós explodimos numa estrela, brilhando no alto, no azul da imensidão, junto do Pai e de nossos irmãos. Atenção, galerinha! Tá chegando uma aventura mágica e cheia de histórias incríveis! É o bloco Conta Encanta! Aguardem! Chantilly, chegou a hora do abraço. Tem abraço, que show. Tenho. Vamos dar os abraços, então vamos lá. Vamos lá, meu abraço é pro Lúcio, Isso, Lúcio. lá da Quitanda da Sacramenta. Isso, É pro legal. seu Vavá. Ah, o seu Vavá. Ele também assiste. Tu vai? Vavá. Vavá. Ah, sim. Então vá. Então vá, isso. O pessoal lá do Cetrasol, Denise, um abração, Denise. E o pessoal lá do CEPLA, Centro Espírita. Paz, luz e amor. A galera. E a galera do Sociedade Espírita Livre. Líder do Vale, pra toda a galera aí. Alô, alô, Manuelópolis, um abraço pra você. Alô, alô. Altair. Altair, Cristina e Vera, nossas irmãs. Solange, lá de Salinas. É, Solange de Salinas, e é isso aí. E socorro, vamos lá? Vamos embora? Vamos lá. Próximo Tchau, domingo. galera. Você já ouviu falar em artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma doença caracterizada pelo ataque do próprio corpo às articulações, provocando dor, inchaço e rigidez, ocasionando a limitação dos movimentos, ou seja, é uma doença autoimune. E como doença autoimune, a sua origem não é plenamente conhecida, mas do ponto de vista espiritual, a artrite reumatoide manifesta-se muitas vezes em pessoas com sentimentos frequentes de raiva, ou seja, a doença é um freio para que não venha à tona os impulsos violentos da alma, pois se esta pessoa tivesse a força e energia suficientes, provavelmente praticaria atos não agradáveis, o que comprometeria mais ainda a sua evolução. É o caso de vermos pessoas fisicamente frágeis, porém com personalidade agressiva, pois não devemos esquecer que por trás daquele corpo dito frágil está um espírito milenar que já passou por diversas experiências e continua evoluindo, e este corpo vem com certas limitações para que não pratique atos agressivos. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você que adquiriu os livros indicados neste programa e outros livros espíritas, basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura!
E no próximo domingo estaremos de volta aqui. Falando ao Senhor. Senhor, se hoje viesses em pessoa até nós, que te diria eu? Que milhões e milhões de companheiros vagam em desatino, sem cogitarem de saber o que são e quem são? Que a penúria de espírito campeia, insuflando amargura e rebeldia, sofrimento, ilusão? Que o medo em se alastrando, na escura inquietação a que se aferra, gera conflito e angústia em toda parte, nos caminhos da terra? Que a riqueza do ouro não remove tristeza e solidão na alma ferida? Que os engenhos perfeitos do progresso não enxugam as lágrimas da vida? Que te diria eu, Jesus, se te encontrasse? Que nos condói fitar a multidão dos que fogem de si mesmos, dando-se a dor maior por onde vão? Que nos comove contemplar a inteligência rica e entretanto insegura, elevando o conforto, sem saber dissipar as sombras da loucura? Que diria, Senhor? Não te diria nada disso, pois sabes tudo ver muito mais do que nós. Rogar-te-ia tão somente a bendita prisão na força do dever, que me guarde em serviço, para que eu saiba compreender, sem azedume e sem alarme, como aperfeiçoar-me para aceitar-te enfim. Porque tudo, Senhor, estará justo e certo, do que eu veja no mundo, longe ou perto, se a tua luz brilhar dentro de mim.